Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Seria ele um ser que veio de outro planeta nos visitar? Ou seria ele o animal de estimação desse ser, desse ET, desse alien que veio de outro planeta aqui? Ou então ele poderia ser uma criatura criada pelo exército, geneticamente modificada ali, alterada para ser algum tipo de arma. Outra possibilidade é que ele seja um tipo de animal intraterreno que vive dentro das cavernas ou vive no fundo da terra ou no fundo de rios e tá lá e de vez em quando decide vir visitar, caçar no nosso habitat. São muitas possibilidades para esse ser que no final dos anos 90 deixou todo mundo maluco. Quem viveu aquele final de anos 90 início de anos 2000 sabe do que eu estou falando. Você ligar a TV e seja no Gugu, seja no Ratinho, seja no Fantástico, você vê aquela criatura estampada aterrorizando muitos da América Latina inteira. Sim, hoje eu vou falar dele, o Chupacabras. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo, comenta lá qual lenda, qual criatura lendária, né? Eu posso falar, você quer que eu conte uma história, um relato aqui no canal. Agosto está chegando e em agosto nós temos aí o Dia do Folclore Nacional e eu quero trazer algumas histórias de lendas clássicas. Então comenta nesse vídeo aqui do Sem Tempo qual sua lenda preferida e com certeza eu vou fazer um vídeo das lendas mais comentadas. Vou fazer um vídeo provavelmente do Saci, de lobisomem, de mula sem cabeça, curupira, entre outras. Então deixa lá nos comentários qual sua lenda favorita, que vai ter relato dela aqui em agosto, nesse mesmo padrão do que eu vou contar aqui hoje, tá? Que é um relato assim... Putz, vocês não perdem por esperar, o relato de hoje é brabíssimo. Hype esse vídeo para ajudar o YouTube a mandar o canal para outras pessoas. Curte, comenta, compartilha e considere ser um membro para apoiar ainda com uma força extra o canal. Tamo junto. Alguns dias atrás, eu encontrei um amigo que eu não via há bastante tempo. Trabalhei com ele, eu acho que há uns 12 ou 10 anos atrás, e ficou meu amigo, ficou amigo de vida, né? Participei do casamento dele, viu os dois filhinhos dele nascer e tudo mais. Então é um amigo, amigão, amigão mesmo. E aí, por motivos assim óbvios, né? Ele pediu para que não falasse nem o nome dele e nem o nome do tio dele, que é quem viveu essa situação que eu vou contar aqui hoje para vocês. Mas ali, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. A gente se atualizou sobre os papos de trabalho, família, casa e tudo mais. Choramos as mágoas do Corinthians aí, que somos dois corintianos que só sofrem nessa vida. E chegou um determinado momento que meu amigo falou: Cara, eu tenho um negócio para te contar que você vai contar lá no seu canal e é muito foda. É muito foda. Daí eu falei: Manda. Já peguei lá o caderninho, já fiquei todo ouvidos. Pô, você tá ligado ao meu tio, aquele que também morava lá comigo, lá em Dayatuba, assim, assim, assado, que aí, infelizmente, a esposa dele faleceu, os filhos foram morar fora do país, e ele pegou e comprou uma propriedade ali já quase em Minas Gerais, né? Na região de Piquete, é o que eu posso falar. Eu falei, sei, seu tio, tal, 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 tal. Então, alguns dias atrás, meu tio tava lá de boa no sítio dele, e é uma coisa que a gente sempre fala pra ele, né? Pra ele tomar muito cuidado, porque ele tá sempre se aventurando pelo meio do mato e, segundo ele, perdeu um pouco a noção arrumando uma cerca quebrada lá do sítio dele. No meio da tarde foi quando ele foi ver, já era noite. E aí perdeu total a noção e já estava escuro demais, sem nenhuma lanterna no bolso, sem nada ali. Viu que tinha feito merda, falou: "Vou voltar para casa, né?" E quando ele estava voltando para casa, ele escutou barulho no mato, sabe? Escutou como se alguma coisa tivesse passado e escutou uns grunhidos, só que eram uns grunhidos com uns assobios, sabe? Uma respiração meio alta. No primeiro momento ele ficou até um pouco preocupado, pensando que poderia ser ali um gato do mato, uma onça, uma jaguatirica, alguma coisa assim que pudesse até trazer risco para ele. Então ele não se aproximou tanto, mas ele ficou com aquilo na cabeça, né? E beleza, ele voltou para casa dele, tava lá, tava sem lanterna, sem nada, não se aventurou, não tinha uma arma, não tinha nada ali e foi descansar. No outro dia, ele acordou, o que ele foi fazer? Pegar os ovinhos das galinhas que ele tem ali, né? Costume padrão ali, quem cria galinha na roça. Acorda de manhã e já vai lá pegar os ovinhos, ó.
Chegou lá, encontrou duas galinhas mortas de um jeito muito assim peculiar. Não era simplesmente um ataque comum de bicho. O bicho que pegou aquelas galinhas parecia que ele sabia manusear as galinhas. Então ele atacou elas de um jeito que ele conseguiu meio que esticar as galinhas assim. Eu não vou ficar falando muito porque aqui no Sem Tempo eu não gosto de trazer essa violência ou essa coisa mais gore aqui, né? Eu deixo mais leve. E ele achou as galinhas mortas de um jeito muito peculiar. E elas estavam feridas, um pouquinho próximo assim do pescoço, tinham sido sangradas, um pouquinho mastigadas e estavam lá, esquartejadas. E aquilo encanou ele, juntou, né? Ele associou com provavelmente aquele bicho que estava perto dele lá onde ele estava arrumando a cerca. E ele ainda pensou, porra, esse bicho me seguiu, sentiu o meu cheiro e vem atrás de mim. E aí achou as galinhas aqui. Pensando nisso, ele já foi atrás de um amigo dele, vizinho de propriedade ali, e avisou o amigo dele, né? Falou, pô, aconteceu isso, isso e isso e isso. Aí o amigo dele, né, tipo, querendo ajudar, já também preocupado, porque também cria um monte de bicho lá, foi ver as galinhas. Quando o amigo dele viu as galinhas, já veio na cabeça dele a memória na hora. Ele falou, pô, é um negócio aí que eu. Mas eu não vou nem falar pra você. E só falou assim pro tio do meu amigo, falou, ó, já vi um negócio parecido com isso, mas pô, deixa quieto. E os dois começaram a conversar sobre o que poderia ser de bicho, o que poderia ser isso, o que poderia ser aquilo, e morreu o assunto, né? Ficaram preocupados, ficaram um pouco alertas e a situação passou. Passou-se mais alguns dias, 2 ou 3 dias ali, na mesma semana praticamente. Um outro vizinho que andava ali pela região ali, andava à toa ali, saia para pescar, saia para fuçar a mata, encontrou animais silvestres, encontrou ali um porco do mato, encontrou algum coati, meu amigo não sabia dizer direito que bicho que era, mas era um bicho de pequeno para médio porte, com mais ou menos o mesmo sinal de ataque. Seja lá o que bicho que foi que atacou, atacou próximo da região do pescoço, fez um machucado assim a ponto de dar um sangramento e de arrancar um pouco ali do pedaço ali da carne e tudo mais, e bebeu sangue, né? Meio que tipo se alimentou do sangue e de um pouco de carne. Mais ou menos o que contaram ali pro meu amigo, né? O tio do meu amigo contou para ele e eu tô contando para vocês aqui. E aí, beleza, ficou essa situação. Aí eram 3 pessoas sabendo mais ou menos desse assunto. As 3 pessoas ficaram encanadas e decidiram ali que agora sim eles iam ficar ligeiros para tentar entender o que estava acontecendo. E aí eles foram lá e montaram ali uma estrutura, colocaram câmeras, colocaram ali sensor, soltaram um cachorro e ficaram ali, sabe, no alerta para pegar, seja lá que for, que bicho que era esse. Mas aí passou mais alguns dias, nada, passou-se ali quase um mês, nada, e foram semanas que eles estavam preparados para pegar alguma coisa e não conseguiram pegar. E aí o tio dele desencanou. Isso tudo que eu tô contando para vocês é esse ano, tá? E aí o tio dele desencanou e passou, e aí foi que foi e deixou quieto. Repete-se a situação. Chegou um determinado dia que o tio dele estava lá arrumando alguma coisa na plantação dele, estava mexendo com um poço, estava mexendo com alguma estrutura que ele puxava do meio do mato para a casa dele. E aí também perdeu a noção do horário, perdeu a noção do tempo, e quando viu já era noite, já estava escuro pra caramba. Só que dessa vez ele tinha ali uma lanterna, ele estava um pouco mais precavido, estava ali com umas ferramentas, estava com um facão ali, estava mais assim prevenido do que a última vez e não imaginava que algo pudesse acontecer. E aí, quando ele estava voltando para casa dele, na mesmo reflexo de, pô, tá tarde, tá noite, não vou ficar aqui no meio do mato perdido igual um tonto, né? Tava voltando para casa, ele escutou novamente os mesmos barulhos que ele tinha escutado lá atrás, algumas semanas atrás. E ele escutou aquele grunhido com aquela coisa meio um assobio, com uma coisa meio estridente, e aquilo ficou encanado, e dessa vez ele tinha uma lanterna, ele tinha um facão na mão e mais sei lá o que de ferramenta, decidiu ir até uma certa altura para tentar entender que barulho era aquele, que era esse bicho. E foi o que ele fez, caminhou no meio do pasto ali próximo da mata, até chegar numa altura que ele julgava ser segura, o barulho cessou,
E quando ele bateu com a lanterna no meio do mato, segundo o tio do meu amigo, ele viu uma criatura que parecia ao mesmo tempo um lagarto, só que com feições de cachorro, que andava em duas patas, porém as patas da frente eram grandes assim, só que era uma coisa meio assim, ele descreveu como um corpozinho de canguru com cachorro, e uma feição meio de lagarto com cachorro, um focinho mais achatado e tal, pele muito, muito escura e olhos vermelhos. E aquilo travou ele na hora. Ele falou, pô, tô vendo um demônio, tô vendo uma coisa, né, de outro mundo aqui, né? E quando ele bateu com a luz no olho do bicho, aquele olho vermelho, aquela coisa esquisita, o bicho deu de novo aquele grunhido com assobio, que, tipo, já na hora mexeu com a cabeça dele e fugiu pro meio do mato. E o tio do meu amigo também fez a mesma coisa, fugiu pra casa dele. E aí voltou. Aquilo ficou na cabeça dele, se trancou os bichos, ficou ali na espreita, né? Caso alguma coisa acontecesse durante a noite. Arranjou os cachorros, então estava mais tranquilo. E é isso. Passou-se essa noite. Aí no outro dia ele foi falar de novo com o vizinho dele, que é esse vizinho lá do começo da história que eu contei pra vocês, que ficou com aquilo na cabeça, que já tinha visto aquilo. E chegou pro vizinho dele e falou: olha, ontem aconteceu isso, eu tava mexendo lá com uns fios, com um poço, com não sei o que. Perdi a noção do tempo, quando eu tava voltando, escutei aquele mesmo barulho, bati com a lâmpada no meio do mato, numa certa altura, e vi esse bicho. Esse bicho com essa descrição. Um bicho que tinha as patas de trás um pouco maior que as patas da frente, que conseguia andar tanto de duas patas quanto de quatro patas, com uma feição com um focinho mais achatado, que lembrava um focinho, uma mistura de jacaré com cachorro, uma pele muito escura e um olho vermelho grandão. Aí o vizinho dele olhou pra ele e falou: ó, quase soltei o nome do tio dele aqui. Ó, não queria falar pra você, mas há muito tempo atrás, quando eu ainda era moleque, era adolescente, aqui foi uma das regiões que o chupacabra atacou. E durante muitas e muitas e muitos tempos aí, muitas histórias, muito, em épocas diferentes, as pessoas falam que de vez em quando vem uns bichos estranhos aqui. E esses bichos, sei lá da onde que vem, mas de vez em quando aparece, ataca e para algumas das pessoas mais velhas daqui, as pessoas que viveram ali o final dos anos 90, é sim, possivelmente, ataque de chupa-cabra. E aí o tio do meu amigo já ficou com aquela. Igual todo mundo deve estar aqui, não é possível, o que é isso, o que é aquilo, não é possível, não é possível, não é possível. E ficou com aquilo encanado, contou para outras pessoas, falou que foi até uma galera lá, pesquisadora paranormal, uma paracientífica, que mexe com criptozoologia e tudo, uma galera meio assim, meio que investiga essas coisas, mas ninguém viu mais nada. Ninguém viu mais nada, mas essa foi a história que aconteceu recentemente com o tio do meu amigo que eu trouxe aqui para vocês. Em outro vídeo aqui do Sem Tempo, eu já contei uma história de um tio meu, que daí é uma história da época do chupacabras mesmo, onde eu falo mais assim, que o meu tio foi mexer com um galinheiro, e aí ele viu os cachorros latiram, também viu uma criatura esquisita. E também tem reportagens do chupacabra que eu já coloquei aqui. Eu não sei se esse vídeo ainda está nativa, porque alguns dos vídeos mais antigos eu tive que tirar porque não tinha condição. O canal era outra maluquice, era outra temática, né? Eu no meio do boteco contando histórias aqui. E também peguei muitos direitos autorais de usar essas reportagens. Então talvez algum vídeo ainda tenha, eu acho que o vídeo do meu tio ainda tem, mas esse vídeo da reportagem não tem. Num próximo vídeo, eu quero trazer aqui para vocês alguém que vai me ajudar, ou eu vou pesquisar o suficiente para poder descrever para vocês o que talvez sejam esses ataques de chupacabra, o que o chupacabra era, e trazer referências dessas reportagens para vocês. Para não perder isso, se inscreva nesse canal, conta lá nos comentários o que você achou desse relato do tio do meu amigo. Aquilo que eu falei para vocês, agosto eu quero trazer relatos de lendas clássicas do nosso folclore. Então fala para mim qual sua lenda favorita, qual sua criatura, entidade do folclore que você mais gosta. E também deixa sugestões para o canal lá. Curte, se inscreva, comenta, dá o hype, faz tudo que tem que fazer aí. Se você perdeu um dos últimos vídeos, ele tá aparecendo aqui. Considere ser um membro desse canal para dar uma força extra e valeu!